Eu quero falar com você hoje sobre andar em espírito pronto para o retorno. Eu estava lá em São Paulo, subiu um cheiro, assim, bateu um cheiro e eu lembrei de coisas, eu relaciono muito cheiro com tempos e épocas da vida. E nós estávamos falando a respeito da santidade. E o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo 5 e vai falar ao pessoal da Galácia assim: andai em espírito e não haveis de cumprir as concupiscências da carne ou as vontades carnais. O apóstolo Paulo falou isso porque ele entendia que a maior luta do cristão nos dias de hoje seria, para a volta de Jesus, para aguardar esperançando a volta de Jesus, seria andar em espírito. Mas a coisa que a igreja devia mais se preocupar era em ter homens cheios do Espírito Santo. O problema é que eles transformaram o andar em espírito em ser espiritualóides. Olha só, andar em espírito e não a vez de cumprir as concupiscências da carne. Mas eu aprendi a vida inteira o que era andar em espírito. Andar em espírito era ser xerelamanaya, bate, bate, pisa, pisa. Pisa na cabeça do capeta. E aí a gente ouvia aquelas histórias daquelas irmãs que o cara veio do Japão e ele tinha uma luva e quando ele tirava a luva todo mundo caía e tudo mais. E os dons do Espírito eram coisas muito distantes, Johnny. Eu quero que você observe o que nós estamos vivendo em 10 anos de alvo. Eu quero que você observe a pureza dos nossos filhos, a pureza dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Sabe o que é isso? É andar em espírito. E eu sou muito grato ao Senhor porque hoje o alvo é assim. Porque hoje o alvo é uma igreja sem casca, sem máscara, sem lepra. Porque a lepra são feridas que vão formando cascas até que a pessoa não possa ser mais vista. Os leprosos tinham que ficar fora do arraial. E a lepra tira a pessoa de fora do arraial de Jesus. E tudo que eu tenho falado hoje não é para atacar A ou B. Porque existem pessoas sinceras em todos os lugares, assim como existem maçãs podres em todos os lugares, até aqui no meio. Aí eu aprendi que santidade não era você rotar santidade, mas viver, consertar, pedir perdão, pedir desculpa, alinhar, Johnny. E eu comecei a ensinar isso lá atrás. Eu estava lá no podcast da Karina Bach e ela estava perguntando um monte de coisa, ela queria que eu falasse um monte de coisa sobrenatural, eu entendi. Mas eu tentei falar as coisas mais simples, porque, gente, eu ouvi coisas sobrenaturais a vida toda, mas o povo não mudava de vida. A coisa mais extraordinária, que mais lotava a igreja na minha época, era quando falava que vinha o testemunho do irmão que matou, que lá roubou, que fez pacto com 200 mil capeta, e que não sei o que. Nossa! Aí os irmãos vinham, contavam o testemunho, eu fiz pacto com o capeta, eu fiz não sei o que, eu matei não sei quem, eu não sei o quem, agora acabou, vamos orar e amém. Eu comecei a entender que o nosso testemunho mais precioso não é o que a gente era, sobre o que a gente era, mas sobre o que a gente é daqui para frente. Então no alvo nós ensinamos coisas muito simples, que talvez os crentões de casca falem, nossa, mas é muito simples. Mas você cresceu com arroz e feijão, não com feijoada. Era comida simples. E aí qual que era o problema de tudo, cara? Que a gente não tinha acesso a nada, mas pelo menos nós estávamos guardados. E sabe que a Karina me fez uma pergunta que me lembrou de um monte de coisa? Ela falou, bispo, você acha que antigamente, eu não sei o antigamente, porque eu estou com 40 anos, né? Mas há 20 anos atrás, as pessoas eram mais sérias? Eu falei, eu tenho certeza. Por mais que nós não tivéssemos acesso a tudo, existiam hinos e adoração que não eram feitos para comércio. Existiam pessoas que realmente andavam em espírito de verdade, se consagrando, se santificando a Deus. Existiam os cascascas também, existiam os irmãos pilantra. Mas os que eram quentes, os que eram frios. O problema é que a gente está vivendo num tempo de mornidão. E a Bíblia fala que os mortos serão vomitados da boca de Deus. E aí, gente, qual que é o problema de tudo isso? É que hoje, para pregar uma coisa simples que vai mudar a vida das pessoas, você enfrenta barreiras. O que é simples não é simplório. É simples, mas tem que ser lembrado todos os dias. É simples, mas tem que ser o objetivo das nossas vidas alcançar. Tem coisas que são mínimas para um cristão viver, querido. Por exemplo, abandonar o pecado e o pecado se tornar um acidente na vida dele. Isso é simples para um cristão viver. Ganhar vidas e cuidar de vidas virou coisa de super-herói, quando naturalmente qualquer cristão tem que ganhar vidas ou cuidar de vidas. Eu acho que uma pessoa que não se preocupa com o céu não tem que se preocupar com mais nada. Porque, gente, ou eu ensino para vocês o que você tem que viver, andar e caminhar, como você tem que caminhar, para Jesus voltar e te pegar trabalhando, eu não estou te cobrando nada. Eu não estou te cobrando meta, eu não estou te cobrando que você tem que ter 200 células, mas pelo menos a sua casa, a sua vida tem que ser voltada para aquilo que Jesus mais ama. É o que eu preguei domingo passado. Você quer me amar, ame o que eu amo. E você sabe que durante toda a minha adolescência eu ganhei vidas e cuidei de vidas. Isso me fez andar em espírito.
Mas eu nunca gostei de ser espiritualóide, porque eu entendi que o que conta para Deus é o resultado. Porque Jesus fala para o servo bom e fiel, porque o servo bom e fiel multiplicou, não porque ele ficou na igreja evangélica batendo cartão como crente. O que eu quero que você entenda, querido, é que tem coisas que são básicas para um cristão. Perguntaram para mim, bispo, você quer abrir quantas igrejas? Eu falei, cara, eu já dispensei tanta gente que queria abrir alvo. Se vocês soubessem, a gente não quer abrir barracão não, irmão. A gente quer cuidar dos que estão conosco para que eles se multipliquem e esperar Jesus voltar trabalhando e ele pegar a gente trabalhando e levar todo mundo. A gente está interessado nisso. O que for natural acontecendo naturalmente, amém. Mas a gente não vai brigar por causa disso não. Agora sabe o que acontece, querido? Tudo isso tem a ver com andar em espírito. Andar em espírito não é andar espiritualóide. Com 11 anos de idade, eu estava na casa de uma tia, na praia. E aí a gente ia sair para ir para o mar. E ela perdeu a chave da casa. Todo mundo começou desesperadamente a correr atrás da chave da casa. E ninguém achava a chave, então elas começaram. São Longuinho, São Longuinho. Quem já deu os pulinhos pro São Longuinho aí? São Longuinho, São Longuinho, se eu achar a chave eu te dou 3 pulinhos. Adoração. Tem gente que vem no culto, nem se mexe, parece um concreto. Mas pro São Longuinho dava pulinho. Eu fiquei indignado, eu tinha 11 anos, eu falei, Espírito Santo, ô Senhor, que mané São Longuinho, o quê? Falei, Senhor, fala pra mim onde está a chave. O Senhor falou pra mim, a chave está no fundo da caixa de brinquedos. Aí eu fui, era uma caixa de, se eu não me engano, uma caixa de máquina de lavar. Fui tirando os brinquedos, estava lá embaixo. Quando eu levantei a chave, minha tia, para! Vai pular não. Por quê? Porque foi meu Deus que falou para mim onde estava a chave. Não foi só Longuinho não. Andar em espírito. Eu estava na casa de primos, brincando como criança num quarto. Não estava falando de Bíblia, não estava cantando louvor, não estava cantando adoração, não estava falando em línguas, não estava super mega gospel, nada disso. Mas eu tinha o Espírito Santo que andava comigo. Então a hora que eu falei, ele falou e eu achei. Porque eu andava em espírito, apesar de não ser espiritualóide como haviam me ensinado. Sabe o que acontece, irmão? As pessoas mistificam uma coisa super sobrenatural, mas que foi feita. Você foi feito com um dispositivo dentro de você para que Deus esteja dentro de você e através de você. Quem pode dizer amém? Amém. Você foi feito para isso. Olha para o seu irmão e fala, você foi feito para Deus. Fala, só não dá certo se você estiver em pane, em tchutchu. Só se você estiver bugado. Só buga se não ler o manual do fabricante, querido. O manual do fabricante é a palavra. Sabe como que eu estou falando com você aqui? Sabe como que eu estou pregando? Eu não estou pregando uma palavra eloquente para você sair daqui e falar, nossa, o bispo arregaça, o bispo é top demais, nossa, velho. Eu estou pregando uma palavra para você chegar na eternidade e falar, bispo, obrigado. Deu certo a palavra que você pregou e eu estou aqui. Eu escolhi viver um evangelho sincero na minha vida, sem cera. Sabe de onde vem a palavra sinceridade? É um termo muito antigo, uma terminologia muito antiga, que remete a sem casca, sem cera. Os artistas usavam máscaras de cera para colocar no rosto. Então, quando eles colocavam essa máscara, eles faziam um personagem. Então, dizer sem cera, sem máscara, sem casca, sinceridade, era tirar a máscara e não viver um personagem. Andar em espírito é andar esperando a volta de Jesus, entendendo que tem coisas que você precisa tirar da sua vida. Tem coisas que você vai precisar lutar. Ninguém aqui está fazendo casca de crente, não. Mas nós estamos buscando santidade, cara. Mas quando você vive limpo, o justo não precisa se justificar. Mas quando você é transparente, é tão mais fácil, irmão. Na minha casa é fácil porque é transparente. É tudo transparente porque a gente está numa luta diária para se santificar, para mudar, gente. Eu falei aqui domingo passado, mudar nas pequenas coisas, mudar nas coisas simples da vida. Você começa mudando nas simples, depois você vai crescendo em espírito, vai se tornando um homem espiritual e vai mudando. Tem coisas que para mim eram tão distantes de eu conseguir mudar e hoje tão fáceis. Mas no começo, meu Deus do céu, mas eu tive que começar o quê? Na mentirinha, eu tive que começar no roubo, eu tive que começar no engano, eu tive que começar a tirar essas coisas da minha vida. Por quê, gente? Porque para tudo precisa começar. É uma caminhada. Ter o caráter de Cristo, cara. Você acha que eu já alcancei? Não digo que eu tenho alcançado. Mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam. Vocês estão vendo como a gente é prático? Vocês terminam os cultos todos os dias declarando isso. Por quê? Porque eu não quero que vocês façam orações bonitas e gloriosas. Deus, Criador dos céus e da terra, onipotente, terra, ei, pisa, pisa. Eu não quero que vocês se preocupem com isso. Mas eu quero ver o cara falando, nossa, errei, Jesus tem misericórdia, me perdoa. Eu quero ver o cara sendo transformado, a mulher sendo transformada, o casamento sendo transformado, a família sendo transformada, os filhos sendo transformados.
Porque a gente não está brincando de igreja, gente. Não adianta, a gente está pregando isso, gente, faz 18 anos que eu prego a mesma coisa. Porque eu cresci no meio da igreja evangélica aprendendo o que fazer e o que não fazer. Infelizmente eu aprendi mais o que não fazer. Tanto que eu não acreditava mais. Mas hoje eu consigo acreditar. Eu ouço testemunhos aqui que eu consigo acreditar. Gente, nós não tínhamos nenhum know-how para ter a igreja que nós temos. Eu sempre fui vendedor, sempre fui bom no que eu fiz, mas eu não sabia nada sobre igreja. Eu não tenho pai pastor, eu não tenho parente pastor. Eu fui o primeiro a me converter da minha casa. Eu não tenho pedigree gospel. E olha quem nós somos hoje, em 10 anos. O Senhor prosperou tudo que a gente colocou a mão. Aí eu pergunto para você, vale a pena andar em espírito? Vale. Hoje eu posso dizer, olha para minha casa, olha para minha vida, olha para minha família. Vale a pena, gente. Andar em espírito é andar esperando a volta de Jesus. E a gente começa aqui no Mateus 25, porque nós estamos vindo, e nós lemos o final do Mateus 24, lembrando dessas 10 virgens. Eu quero ler com você. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui está mostrando o cristão que anda no Espírito e o cristão que não anda. Todas eram virgens. Todas estavam esperando quem? O noivo. Quem você está esperando voltar? Todas eram virgens. Virgindade simboliza o quê? Santidade, separação, consagração. Todas elas eram virgens, santificadas, separadas, estavam fazendo dia a dia, porque santo quer dizer separado para Deus. Todos os dias elas estavam consertando, tudo que a gente ensina aqui. Todas elas estavam com candeias. O que é candeia? Candeia era um recipiente que se colocava óleo, era uma lamparina, e colocava fogo em cima. Todas elas tinham lamparinas, ou seja, todas elas tinham a palavra. Luz para os meus pés é a sua palavra. Palavra é luz, simboliza a palavra. Vamos continuar lendo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Aqui começou a diferenciar 5 de 5. Fecha os olhos aí, pergunta para você mesmo: quem eu sou, prudente ou louco? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-vos para vós. Presta atenção que eu vou te ensinar o segredo aqui. Essa é a diferença do cristão que anda em espírito e o cristão que não anda. Se a lamparina se apagou, é porque estava acesa, sim ou não? Isso quer dizer que todas tinham óleo. Mas está dizendo que as loucas, as nécias, elas não levaram óleo. Ou seja, se tinha óleo e estava pegando fogo, elas não levaram óleo reserva. Ou seja, elas se converteram a Jesus, elas eram crentes a Jesus, elas viraram com a roupa de crente, elas tinham jeito de crente, falavam igual crente, mas não tinham óleo. O óleo simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus. Digo, óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. Elas não levaram óleo. Quando chegou o noivo, elas já ficaram desesperadas, porque elas sabiam que o noivo vinha. Elas criam que o noivo vinha, pastor Rafa. E aí o que elas fizeram? Correram nas que eram cheias do Espírito Santo. Igual tem um monte, quando dá desgraça na vida, corre atrás de você. Porque você decidiu levar a reserva e se preparar e andar no Espírito, mas o povo quer andar na gandaia, quer andar no erro, quer andar na mentira. Mas quando o pau torar, é atrás de você que eles vão correr em nome de Jesus. Agora sabe o que acontece, irmão? Quando você guarda óleo de reserva, ou seja, você é cheio do Espírito Santo e você anda em Espírito, você anda de maneira preventiva no Espírito, porque é isso que é andar em Espírito, é andar de maneira preventiva. Aí você está aqui, ouvindo que Deus vai abençoar a sua vida, que vai transformar a sua vida, que você vai para a eternidade. O que vai acontecer quando você ouvir? É problema puxando problema. O que você vai sentir? Mal.
Por quê? Porque quem está cheio do Espírito Santo, quem está andando em Espírito, não consegue andar em podridão. Está numa festa, começa todo mundo a brigar, todo mundo a usar droga, todo mundo a falar mal. Dá para você ficar numa festa dessa? Alguém disse que não pode? Não, mas se você anda em Espírito, naturalmente você não vai querer andar em trevas, porque a luz não se dá com as trevas. Quantas vezes eu ouvi coisas que eu nem entendia, porque era em outra língua, mas eu me senti mal, eu nem sabia o que era. Teve coisas que nem eram pecado, mas eu me senti mal, falei, opa, eu não devo vir por aqui. Não era pecado. Mas quem anda em Espírito, ouve o Espírito. As minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Agora sabe o que acontece? O povo que não está nem aí para nada, Marcelo, daqui a pouco o pau vai torar, Marcelo, está perto. E aí o que vai acontecer? Eles vão correr. Agora existe um segredo aqui. Quando eles correram atrás de quem guardava óleo, Johnny, o povo que guardava o óleo falou o quê? Nananina não. Pode ser até que eu não pareça espiritual e eles eram espirituais, mas eu tenho óleo, você não. Agora quem entra sou eu. Você quer óleo, vai buscar. Eu busquei esse tempo todo, você não, o problema é seu. Cadê os crentes bonzinhos? Não tem, sabe por quê? Porque isso foi direcionado a todo cristão. Vive quem quiser, mas na hora do resultado, só colhe também quem plantou. Isso não serve só para a eternidade, serve para cá também. Tem gente que entra numa congregação dessa e prospera 100 por 1. Tem gente que fica a vida inteira dando murro e ponta de faca. Tem gente que demora. Aliás, tem um livro do Rick Warren que chama A Batalha Final, fala sobre isso, sobre o crente que fica a vida inteira dando murro e ponta de faca e não sai do lugar, os demônios que estão colados nas costas dele. Tem gente que entra no lugar desse com uma sede, cara. Ele não quer ver nada, ele não quer ouvir nada. Ele fica lutando para nada atrapalhar ele do culto. Meu Deus do céu, ele sabe que existe uma briga espiritual, uma luta espiritual para o retiro. Ele sabe que existe uma luta, uma briga espiritual para o culto. Mas ele está andando em espírito. Então ele está aqui, ó. Nada vai me roubar. Aí acontece, carro bate, o outro rouba, quebra o carro, quebra não sei o quê. A outra vem da família dando problema. O familiar quer chegar na hora do culto. Ele, ó, puf, vou para o culto, vou me encher, vou viver no meio das pessoas, vou para a célula, não vou faltar, não vou perder. Ninguém vai me roubar, não interessa o que está acontecendo lá fora, eu vou prosperar. A gente veio acelerando, a gente estava de carro em São Paulo, veio acelerando, falei, vamos acelerar que a gente chega na hora do culto para eu pregar ainda. Cara, como é bom estar aqui. Dá um abraço que está do seu lado e fala, cara, que bom, você não é crente. Fala, não seja crente, seja quente. Gente, é tão simples. Se você anda no Espírito, você vai estar precavido. Você vai estar preparado. Não é porque você é um crentão que fala crentez, é porque você tem uma vida com Deus. Porque quem está o tempo todo tentando ser transformado, tentando consertar, gente, é o cara que anda em Espírito. O cara que fala uma mentira, mas ele está lutando contra a mentira, ele vai lá falar uma verdade por cima. Ele está no Espírito. A pessoa que queria passar a perna na outra, e aí ela trabalha de um jeito que, por exemplo, eu que trabalhava com vendas, era fácil passar a perna nos outros, mas aí começa o negócio a bater, você não consegue mais falar mentira, você não consegue mais passar. Você estraga para o mundo. Porque agora você é de Deus, você está andando em Espírito, e o Espírito convence você do pecado, da justiça e do juízo, e aquilo está pesando para você. Não está mais normal você fazer coisa errada, não está mais normal você mentir, não está mais normal você trapacear, não está mais normal você dar calote, não está mais normal você adulterar, não está mais normal você usar droga, não está mais normal você encher a cara, não está mais normal porque agora você anda em Espírito. Não cola mais, não está mais normal. E aí o Espírito Santo vai enchendo a sua vida. E são etapas, querido. Eu tenho que falar isso para vocês, eu falo ou não falo? Quando eu me desviei, sabe o dia mais triste para mim? Foi o dia que uma metida teóloga foi brigar com uma tia minha, e eu fui querer refutar ela na teologia. E quando eu fui querer refutar, não saía nada. Aí eu falei, meu Deus, o Espírito Santo não está mais em mim. Gente, pensa num dia que eu tremi, quase caguei nas calças. Eu estava desviado, mas a hora que eu percebi que o Espírito Santo não estava mais em mim, eu falei, ferrou. Agora eu estou ferrado, agora eu estou no mármore. Sabe o que é mais engraçado? Aquele dia eu percebi algo muito especial na minha vida. O que é estar vazio do Espírito Santo. Você nem percebe. Quando Sansão estava se relacionando com Dalila, antes disso ele praticou um monte de pecado. Ele foi pacificando o pecado até o pecado ficar normal na vida dele. Aí Dalila foi brincando com ele, ele foi entregando. Chegou uma hora que ele entregou tudo. A Bíblia diz que quando a Dalila gritou, os filisteus chegaram. Sansão se levanta e a primeira coisa que os filisteus fazem é cegar os olhos dele. Eles colocam tochas de fogo nos olhos dele e deixam Sansão cego. Sabe o que acontece, querido? Quando o cara está cego, ele já começa a não enxergar mais nada de Deus.
Ele vem para um lugar desse, ele não enxerga mais nada de Deus, só enxerga defeito. Ele enxerga o defeito de todo mundo, mas não enxerga a qualidade de mais ninguém, não enxerga a qualidade, a unção, a transformação, ele não enxerga mais nada. Igual eu fiquei, cego. A Bíblia diz que depois deles cegarem ele, eles fazem o que com ele? Amarram as suas mãos. Sabe o que é isso? É quando o cara começa, eu não vou mais trabalhar na obra, estão fazendo que eu sou escravo, eu não vou mais ajudar, eu não vou mais ofertar, eu não vou mais dizimar, eu não sei o que para o carrão do pastor. Ele está cego e agora ele está com as mãos atadas, ele não quer fazer mais nada, ele não quer mais participar, só que ele estava participando de uma obra que estava salvando vidas, ele estava investindo nas coisas dele, nas coisas de Deus, agora ele vai investir nas coisas do diabo, ele nem percebe, porque ele está assim, e ele está cego, ele só consegue, no começo ele via tudo de maravilhoso, mas agora ele só vê as coisas ruins e os defeitos. E a Bíblia diz que a terceira coisa que os filisteus fazem com Sansão, eles amarram Sansão como um burro de carga, ele fica encurvado, olhando para o chão, não olha mais para cima, não olha mais para frente, não olha mais para o alvo, fica encurvado, olhando para o chão, vivendo no pecado, e a Bíblia diz que eles colocam cargas pesadas, e ele fica igual um burro de carga, rodando um moinho, ou seja, ele roda, roda, roda e verá cá, ele roda, 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 e ele nunca mais vai sair daquilo, ele vai ficar a vida inteira rodando, 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 e não vai chegar em lugar nenhum, olhando para o chão, sem crescer, sem prosperar. Está cheio de crente assim dentro da igreja evangélica, cego, com os braços amarrados, falando mal de todo mundo, olhando para baixo e rodando na vida sem enxergar lugar nenhum. O que você quer? Eu vi a minha vida acontecer isso, gente. Estou falando com conhecimento de causa porque eu virei esse burro de carga. E quando eu entendi que Deus me deu uma chance, meu Deus, eu voltei com uma sede, irmão. Eu falei, Jesus, se o Senhor me aceitar, eu nunca mais vou voltar atrás. Faz 18 anos que eu estou correndo, irmão. Eu nunca mais olhei para trás. Como é que pode as pessoas viverem desse jeito, evangélicas todas tortas? Tudo de qualquer jeito, olhando para baixo, rodando, rodando, não dá em lugar nenhum. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tornando o esposo, ou retornando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Porque é isso que acontece com um crente assim. Ele adormece, ele fica sonolento, ele dorme, ele não enxerga mais nada. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, chegou, meia-noite, chegou, ele chegou, o rei veio, ele chegou, vamos sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas levantaram, irmão, elas ainda conseguiram levantar e preparar as lâmpadas. E as loucas disseram, os prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Você entendeu ou não? Aí elas quiseram comprar, mas agora não dá mais tempo. Aí elas quiseram andar em espírito, mas agora não dá mais tempo. Porque elas ficaram a vida inteira sentadas na igreja evangélica sem querer fazer nada. Agora o esposo chegou, irmão. Não dá mais tempo. Está chegando, gente. Aos pouquinhos ninguém está percebendo, mas não está dando mais tempo. Olha, a Bíblia vai dizer que para que o iníquo reine na terra, ou a saber o anticristo, aquele que o detém precisa ser retirado na terra. Muitas linhas teológicas acreditam que quem vai ser retirado é o Espírito Santo. Eu acredito particularmente que vai acontecer como acontecia no Antigo Testamento. O Espírito Santo se manifestava a 3 tipos de pessoas. Quem eram? Reis, diga reis, profetas e sacerdotes. O Espírito Santo só se manifestava nesses. Hoje ele se manifesta em... E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. Todo mundo pode ser cheio e todo mundo pode andar em Espírito hoje. Mas está chegando o tempo que não vão mais poder. Está chegando o tempo que vai acabar. E está acabando. Sabe o que eu tenho percebido, gente? É que eu pensava que ia acabar assim, ó, o Espírito Santo ia sair e acabou. Não é assim. A Bíblia fala que a besta ia abrir a sua boca e blasfemar de todas as maneiras. Sabe o que está acontecendo? Ele está saindo devagarzinho, César. O povo não está percebendo, mas está perdendo o Espírito. Assim como Sansão perdeu sem perceber. A Bíblia diz que quando Dalila acordou Sansão, ele acordou achando que ele tinha a força do Espírito Santo. E quando ele foi dar porrada nos caras, os caras derrubaram ele. Aí a Bíblia diz assim, ó, e não percebendo Sansão que o Espírito havia saído dele, foi à luta com os filisteus. E foi amarrado. Ele não percebeu. Eu acredito que a terra não vai perceber, César. Que está aos pouquinhos desaparecendo e não vai perceber.
Sabe o que vai acontecer, gente? Já está acontecendo. O Espírito Santo está diminuindo as pessoas. Aí o povo fica, vai haver um avivamento, vai haver um avivamento. Avivamento, gente, é a igreja vivendo a palavra de Deus. Está acontecendo esse avivamento. Eu creio que está cada vez mais difícil ser cheio do Espírito Santo, está cada vez mais difícil andar em Espírito. E só para quem realmente se consagra vai dar certo. Só que eu estou dizendo a vocês, daqui a pouquinho não vai mais dar tempo de comprar azeite. Então, deixa os tonéis de reserva prontos agora na sua vida. Armazena do Espírito. Seja cheio do Espírito, ande em Espírito. Busque o Espírito, converse com o Espírito, seja do Espírito. Deixe cheio na sua vida através da vida dos seus filhos. Deixa cheio na sua vida através da sua casa. Deixa cheio na sua vida e na sua casa através da célula, pelo amor de Deus. Porque a maior ferramenta que a gente tem para a nossa casa está cheia. Deixa cheio na sua casa, como um líder de célula que tem responsabilidade com alguma coisa do reino. Agora olha o que aconteceu. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, 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 abra-nos a porta, Senhor. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha para o irmão falar, vigia, vaso. Esse é o verdadeiro vigia. Sabe o que é vigia? Se manter em vigília. Como um ladrão da noite, ele vai voltar. E ele vai buscar quem está trabalhando. Quem está vigiando não só a volta dele, mas está se vigiando, se auto-vigiando, se auto-analisando, olhando se realmente sua família está de acordo com a palavra. E muito provavelmente você vai achar muitos defeitos e vai falar, nossa, eu tenho que melhorar nisso, igual eu. Mas vai observar o seu casamento se está de acordo com a palavra e muito provavelmente você vai voltar. Eu não sei vocês, porque tem gente que é muito metida, parece que tem gente que é o supra-sumo, porque toda vez que eu vou naquele retiro, eu volto um bagaço sabendo que eu preciso melhorar para minha esposa, melhorar para os meus filhos, melhorar para tudo. Tem gente que fala, eu já fui no retiro, eu não preciso. Eu preciso. Eu não sei vocês, mas eu preciso. Toda vez que eu vou para lá, eu volto mais mole. Eu vou para lá como um menino que necessita de Deus. A gente vai viver no retiro a vida inteira? Tomara, até que você seja retirado da terra. Portanto, meus amados, amados irmãos, de verdade, vigiai. Vigiai para que isso aqui não se torne uma balbúrdia. Vigiai porque o Espírito Santo parece que está cada vez mais difícil, cada vez mais extinto da terra. E parece que os crentes não estão percebendo, porque eles estão tendo síndrome de Sansão. Então vigiai. Vigiai para ver se você realmente está andando em Espírito e se você está se mantendo com os galões de reserva prontos para colocar mais óleo na lamparina para que ela queime até que você entre nas bodas do Cordeiro. Essa é a minha palavra para você hoje em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra?